Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Misael e hoje vou contar a história do Rodrigo, que nos enviou seu relato por escrito. Já quero deixar meus agradecimentos por nos dar a oportunidade de contar sua história aqui. Muito obrigado. Caso vocês tenham uma história para nos contar, seja ela uma EQM ou uma experiência espiritual, nos envie um e-mail contando a sua história que iremos contar aqui no canal. Bom, pessoal, para quem já acompanha o meu canal sabe que quase 99% dos relatos aqui são positivos. E não, pessoal, eu não sou seletivo sobre essa questão. O que acontece é que a maioria dos relatos de EQM são boas e positivas, mas também não significa que não exista relatos negativos. Existe sim, só que são mais difíceis de acontecer. O relato que eu vou trazer hoje, por exemplo, ele é mais obscuro. Só que esses relatos negativos, eles não seguem um consenso, né? Então, acredito que isso acontece porque nem todos os relatos de QM trazem um retrato do que realmente vai acontecer com todos após a morte. Algumas experiências são mais pessoais e têm o objetivo de ensinar ou corrigir o caminho de cada indivíduo. Então não adianta você comparar sua caminhada com a dos outros, achando que isso vai acontecer com você também. O plano espiritual ele tem uma maneira muito inteligente para trabalhar com cada ser para nos guiar o caminho da luz, onde todos nós um dia iremos, certo? Bom, essa é a minha interpretação. Caso você tenha uma opinião diferente da minha ou concorda comigo, deixe sua opinião nos comentários. Juntos chegamos ao bom senso. Espero que vocês gostem do relato de hoje e tirem algum conhecimento com isso, certo? E pessoal, se você gosta do canal, gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de apertar o botão do like, né? Porque nos fortalece demais e nos ajuda a crescer e nos incentiva a trazer mais conteúdos como esse, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje. Me chamo Rodrigo e tenho 34 anos. E irei contar uma história incrível que aconteceu comigo. Sofro de depressão e bipolaridade grave. No dia 6 de novembro de 2018, bebi veneno para acabar com a minha vida. Então, aconteceu tudo aquilo que acontece quando se ingere veneno. Cegueira, dor muito forte no estômago e outras coisas mais. Depois de uns 40 minutos, eu já estava no pronto-socorro. Mesmo sem enxergar e sem conseguir me mover, ainda consegui dizer o que eu tinha bebido. Bebi um envelope inteiro de Neguvon. Fui levado então à sala vermelha, ou seja, emergência. Daí então começa a minha história. Infelizmente, meu corpo já tinha metabolizado todo o veneno. Meu coração parou e fui submetido à injeção de adrenalina. Detalhe, sei de tudo isso porque depois fui procurar saber o que tinha acontecido. Depois que fui socorrido, então do pronto-socorro já saí entubado direto para o UTI, onde fui induzido ao coma, e assim permaneci durante 14 dias. Os médicos disseram aos meus pais que se eu saísse dessa, ficaria o resto da vida em uma cadeira de rodas, me alimentando e fazendo minhas necessidades fisiológicas, tudo por sondas, sem contar que eu ficaria com sérias sequelas neurológicas. Não sei que dia nem que horas minha experiência de quase morte começou, mas foi exatamente assim. Eu estava deitado de costas com os braços abertos sobre as águas de um rio qualquer, e as águas eram limpas e transparentes, e eu só conseguia mover minha cabeça. Então, olhei para a margem do rio, logo na minha frente, e lá estava parado um ser todo de branco, enorme, mas enorme mesmo, com asas brancas e abertas. No seu rosto tinha uma espécie de bico enorme, e também ele estava me olhando, e várias penas caíam perto de mim sobre as águas, fazendo aquelas ondinhas. E a lua brilhava sobre mim
e refletia na água como nunca antes. Então comecei a navegar sobre essas águas flutuando. Então parei em frente a um barraco todo verde, cheio de flores de todas as cores e tinha muitas, mas muitas crianças. Devia ter no máximo uns 5 aninhos e elas estavam brincando. Não havia dor ou sofrimento, não havia escuridão, não havia adultos, somente crianças. E eu ria e eu estava feliz, e as crianças me viam e sorria até que em um dado momento, algumas dessas crianças formaram uma fila lado a lado, uma das outras, e cada uma delas tinha em suas mãozinhas uma folha de papel formando um acróstico em forma de frase escrito em azul. Mas infelizmente, de tudo que eu passei, essa é a única coisa que não consigo me lembrar por completo. Só lembro da última palavra que estava escrito: amaremos. De repente, olhei para a água e comecei a navegar novamente. A água começou a ficar escura. Vi fogo dentro da água, um fogo vermelho. Olhei para frente, já não tinha mais as crianças, e sim montanhas, tipo um vulcão escorrendo lavas vermelhas de tão quente. Não tinha mais luz, só uma claridade escura vindo daquele fogo em brasa. Então não tinha mais água, era só lava embaixo de mim. Olhei para os lados e vi milhares de buracos no chão, cheio de gente imunda, suja, todos pelados. Eles estavam gritando desesperadamente, mas Deus não permitiu que eu ouvisse ou sentisse o cheiro, mas deu para entender, somente olhando. Esses buracos que estou falando é igual aquelas caixas de contenção, que são bastante usadas em curva de nível em lavouras. Então, num certo momento, parei ao lado de uma dessas caixas e pude ver de pertinho um homem e uma mulher sujos de barro ou merda mesmo. Cabelos grossos de tanta sujeira. Não dava para ver nem o branco dos olhos. Dentes podres, bichos por todos os seus corpos. A mulher estava chorando e olhando para mim com muita tristeza, sendo o tempo todo chamada de bruxa pelo homem imundo. Homem esse que estava fazendo ponta em um pedaço de madeira. Foi quando ele olhou nos meus olhos e disse com uma voz grossa e muito feia a seguinte frase: "A gente tem que matar porco." Detalhe, quando eu parei em frente a esse homem e essa mulher, começou a chover uma chuva grossa pesada no sentido de imunda, como se fosse lágrimas de lamentações. Continuando, no exato momento em que ouvi essa frase desse homem, até porque foi Deus que deixou que eu ouvisse, eu comecei a chorar, e sem abrir a boca ou mover qualquer parte do corpo, eu pedi perdão a Deus com o meu próprio coração. Então, senti uma presença atrás de mim. Ainda deitado de costa, olhei para o meu lado esquerdo e ao mesmo tempo, um pouco atrás, vi uma pessoa em pé, parado próximo à minha cabeça. E essa pessoa disse a frase que me fez chorar toda vez que conto minha história, inclusive agora. Ele disse assim: "Eu não vou deixar você morrer. E quando você sair daqui, você terá sido forjado do metal mais forte da face da terra." Então, comecei a chorar. E nesse momento, milhares de mãos começou a me puxar para cima. Enquanto eu era puxado, havia uma escuridão tão intensa que nem a luz mais forte da terra podia clarear. E minha subida foi bem demorada. Então, eu acordei depois de 14 dias. Não estou com nenhuma sequela, nenhuma mesmo. Os médicos todos queriam me ver, pois fui considerado um milagre vivo. Mas infelizmente, luto todos os dias porque ainda sofro de depressão e bipolaridade. E se não bastasse, tenho preconceito inclusive da minha própria família.
Depois de um tempo, fui juntando as peças e me lembrei de uma passagem bíblica onde demônios foram postos em uma manada de porcos e os mesmos suicidaram. Então, naquele lugar onde eu estava, eu era um porco, pois tentei suicídio. O anjo, infelizmente, não sei de quem se tratava, e o ser que chegou atrás de mim era Jesus, mas não pude ver seu rosto. Acredito que eu não era merecedor de tanta grandeza, pois tentei suicídio. Depois de acordado, ainda tive umas experiências incríveis e lembro de cada detalhe. E acreditem, eu já estava fora de perigo. Essa é a minha história. Sou grato pois tive uma segunda chance e espero que o meu relato sirva para que outras pessoas não façam o mesmo que eu. Deus me deu a oportunidade de usar o livre-arbítrio, por isso visitei o céu e depois o inferno. E no final a escolha foi minha. Eu escolhi pedir perdão. Obrigado pela oportunidade de contar minha história. Curto muito esse canal. Um abraço, tchau. Fiquem todos com Deus.